Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Vidas Separadas, de 1958. É muito interessante notar como as questões sociais e principalmente o atrito entre diversos setores da sociedade sempre foram e continuam sendo um combustível muito potente para alimentar roteiristas do mundo inteiro. Tanto as tensões entre diversos grupos sociais e também as diferenças entre diversas gerações são combustíveis poderosos de diversas histórias. E esse é o aspecto que fica mais visível nessa produção que a gente está analisando, que foi baseado numa peça de teatro. There now. You better wipe the lipstick off. The old girls might notice. Even the old girls know the facts of life? They may know them, but they don't like them. You know, if you would only marry me, we wouldn't have to worry about the old girls. In fact, we wouldn't have to worry about anything. We could lead a nice, normal, peaceful existence. E o cenário escolhido para explorar essas diferenças e conflitos é um hotel que fica incrustado aí à beira-mar, na costa da Inglaterra. Ali transitam diferentes tipos sociais, de diferentes origens e diferentes características. O que eles compartilham em comum ali, na maioria das vezes, é somente o momento das refeições, que é servida em horários pré-determinados pela direção do hotel, e por isso mesmo eles se veem obrigados a compartilhar o mesmo espaço, ainda que cada um tenha uma mesa específica. Dinner's at 7 o'clock. You'll hear the gong. Edgar will show you to your room. Thank you. E esse já é o primeiro aspecto que eu coloco como um destaque dessa produção. Essa analogia que se dá entre as classes sociais, os estratos de uma sociedade e a disposição das mesas ali naquele restaurante foi uma forma muito perspicaz, tanto do roteirista quanto do diretor, mostrar esses atritos, essas tensões e as relações que existem entre cada um dos entes ali retratados. Então perceba bem, da mesma forma que a gente, na nossa vida em sociedade, costuma transitar e se relacionar em grupos, de acordo com a afinidade do nosso trabalho, da nossa família ou então de algum hobby que a gente tenha, aqueles tipos sociais representados no hotel estão categorizados em relação à sua posição das mesas. Cada um se fecha ali dentro da sua própria realidade, mas não está totalmente isolado das demais mesas. Assim como é na sociedade, por mais que a gente tenha esses nossos grupos, a gente depende muitas vezes de outras pessoas de diferentes origens, condições sociais, para que possa haver esse intercâmbio e a própria vida em sociedade, né? O funcionamento dela. Ou seja, por mais que você se isole socialmente, você está imerso dentro de um contexto muito maior e você bem ou mal será afetado por uma ação e reação que ocorra fora da sua própria mesa. Inclusive, o título original dessa produção é Separate Tables, que numa tradução literal seria mesas separadas. Na tradução aqui para o Brasil ficou como Vidas Separadas, que eu até acho mais adequado. Bom, e esses vários tipos sociais que são retratados no filme estão ali representados por um elenco nada menos do que estelar. Os consagrados Rita Hayworth e Burt Lancaster, por exemplo, interpretam um casal que está divorciado, está aí com problemas de relacionamento. I didn't mean any harm. That's when you do the most damage. We all make mistakes. You specialize in them. Only little ones, though. I still have a scar on the side of my head to remind me of one of yours. Aqui no contexto do filme a gente consegue perceber as idas e vindas desse casal, as rusgas de um relacionamento que foi problemático no passado, e o ponto alto de estresse entre os dois se dá inclusive pelo relacionamento atual do personagem de Burt Lancaster, que se dá com a espécie de dona daquele hotel, interpretada pela atriz Wendy Hiller. Most women feel rather odd about a proposal of marriage, especially if they hear it once, rather late at night, and the man's had a few drinks. All right, we'll announce it publicly, right now. John. What? There's someone, Yes? despite the hour and the drink, you did mean it. Em contraposição a esse casal já formado e com problemas aí no seu relacionamento, a gente tem também um jovem casal que está numa situação completamente diversa. Jane e Charles são mais jovens e estão ali se curtindo, vivendo os sonhos de um relacionamento que está ainda no início. E é muito bacana, inclusive, a gente perceber o quanto a personagem feminina dessa relação é progressista em relação ao papel da mulher dentro da sociedade. A sua colocação em relação a casamento e filhos, por exemplo,
pode ser considerado bastante arrojado para a época. A gente tem que lembrar que esse filme foi lançado em 1958, ou seja, antes da insurgência do movimento feminista que foi muito forte na década de 1960. Conventions and marriage. I don't want to end up like them. You shut up, they'll hear you. I figured it all out. Life isn't meant to be dreary. It's meant to be exciting. Will you shut up? Bom, e em forte contraposição a ela, a gente tem o conservadorismo e o reacionarismo da senhora Rayton Bell, que é interpretada pela atriz Gladys Cooper. Como a gente vai perceber aí desde as primeiras sequências, ela se coloca aí num extrato bastante extremado, que defende muito alguns conceitos mais tradicionalistas da sociedade e da família. I must say quite frankly, Miss Cooper, I've never understood how you could tolerate such boorishness, and have done all this time. In a hotel, one must tolerate all sorts of things. I suppose so, but one hardly expects to find that kind of person in this kind of hotel. Why he should have selected the Beauregard as a permanent residence is quite beyond me. E o espectador vai sentir isso de uma forma muito mais veemente na pele a partir do momento em que ela tem uma filha, a senhorita Sybil, que por sua vez recebe esse tipo de educação da sua mãe. A Sybil, que é interpretada pela atriz Deborah Kerr, tem um claro interesse aí e uma atração que ela manifesta desde os primeiros momentos pelo veterano de guerra, o general Angus, vivido por ninguém menos do que o ator David Niven. Bom, já deu para ver aí então que a gente tem um elenco bastante conceituado, bastante gabaritado para levar essa produção da MGM à frente. E de fato o roteiro apresenta todos esses elementos e começa a costurar relações entre eles, entre todos esses tipos sociais, construindo uma espécie de mosaico social, uma analogia muito boa que seriam os estratos diversificados de uma sociedade convencional. Então, ao longo das sequências, uma vez que todos estão ali confinados dentro de um mesmo recinto, que é aquele hotel, a gente vê as idas e vindas de cada um dos personagens, as relações que eles estabelecem entre si e de que forma eles afetam cada um dos personagens ali retratados. Como já é de se esperar, todo fato acaba gerando reações e consequências, não só para quem gerou o fato, mas para todos aqueles que estão à sua volta. E é por isso que eu continuo batendo na tecla que esse filme é muito interessante como uma analogia da sociedade como um todo. Existem inclusive alguns pontos de inflexão mais importantes e que colocam luz a algumas questões muito caras à sociedade. A mais grave delas acontece já na parte final do filme, onde o Major Angus é acusado de assédio sexual. Why did you do it? Why did you do it? I don't know. I wish I could answer that. Why does anybody do anything that they shouldn't? Why do some people drink too much and other people smoke 50 cigarettes a day? Because they can't stop it, I suppose. Then this wasn't the first time. No. Oh, it's horrible. Eu não vou me aprofundar aqui sobre as consequências diretas desse fato, porque eu prefiro que você descubra por si só assistindo a projeção. Mas o fato é que esse filme acaba sendo muito maior do que ele mesmo, justamente por fazer esse tipo de referência às vidas de cada um de nós em sociedade. Do ponto de vista da linguagem cinematográfica, é muito legal a gente ver que, apesar de ser uma adaptação de uma peça de teatro, em nenhum momento a linguagem se torna monótona, repetitiva ou desinteressante. Grande parte desse mérito se dá ao diretor dessa obra, Delbert Mann, que já tinha sido consagrado em 1955, tanto com o Oscar quanto a Palma de Ouro em Cannes pelo filme Marty. Também destaco aqui com uma certa atenção a direção de arte, que conseguiu reconstruir aí cenários diferentes para um mesmo ambiente de uma forma muito interessante, o roteiro e, é claro, o elenco, que é uma das questões mais fortes dessa produção. Além de Burt Lancaster e Rita Hayworth, eu queria aqui destacar dois papéis em especial. O primeiro, o de Deborah Kerr, que nessa altura da sua carreira já estava na 5ª indicação pela Academia, incluindo participações memoráveis como A um Passo da Eternidade, de 1953, e O Rei e Eu, de 1956, e que a gente já analisou aqui no canal. Se você perdeu, volta lá e confere. Entre todos os papéis femininos,
é o dela o mais difícil e que acaba sendo executado de uma forma bastante autêntica. E eu pessoalmente gosto muito das sequências em que ela fica em dúvida em relação à índole do Major. A gente consegue ver estampado no rosto e nas expressões dela toda aquela carga de dúvida e de desconfiança em relação ao seu affair. E eu não posso deixar de mencionar aqui o ator inglês David Niven. Ele era muito querido no seu meio aí nessa época e até mesmo antes. Você que acompanha aqui o canal já deve ter visto a análise do filme A Volta ao Mundo em 80 Dias, do qual ele também participa. Mas a carreira dele começou muitas décadas antes, ainda aí na década de 1930, sendo que nesses anos todos ele passou a ser uma referência para o público, especialmente em relação ao porte inglês que ele tem, né? Você olha para ele e imediatamente o relaciona ao povo inglês, né? As características mais clássicas do ser um inglês. Então ele ficou muito querido tanto pelo público da Inglaterra quanto também dos Estados Unidos em função de todos esses papéis e foi construindo a sua reputação desde essa década aí de 1930 até chegar à sua única indicação na carreira pela Academia, que foi justamente por esse trabalho do qual ele venceu o Oscar. E tem aí inclusive uma curiosidade interessante. Niven foi um dos mestres de cerimônia dessa festa do Oscar e se tornou assim o único mestre de cerimônias até hoje, em 90 anos de prêmio, a também receber um prêmio como melhor ator. Aqui no Brasil, os filmes mais populares dele foram Cassino Royale, um filme sobre o agente secreto James Bond, fora da franquia original e lançado em 1967, e as participações dele na série A Pantera Cor-de-Rosa. No, not anymore, I'm afraid. Everything goes, you know, everything goes. O filme, de uma forma geral, recebeu 7 indicações pela Academia, vencendo em 2 categorias. Além da de melhor ator para David Niven, também de melhor atriz coadjuvante para Wendy Hiller. Olha, esse é um filme de altíssima qualidade, muito centrado na direção e também nas atuações, e eu recomendo fortemente que você assista. É um dos melhores dessa safra. If the weather holds up, I may be able to give you a winner tomorrow. Oh, thank you. Thank you very much. I may not be here tomorrow. I see. E depois de assistir o filme, você já sabe, né? Volte aqui no canal e deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida aqui no espaço dedicado a isso. Também curta, compartilhe e se inscreva no canal. A gente segue pelos filmes do ano de 1958, falando de Gata em Teto de Zinco Quente, estrelado por ninguém menos do que Elizabeth Taylor, uma das atrizes mais comentadas dessa época. Você não pode perder e eu te espero aqui. So near and yet so far, how casual they are. Still